Paz, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Tô passando aqui no grupo rapidinho para falar um pouquinho sobre a nossa aula de ontem, que foi maravilhosa. E eu não deixei de pensar naquilo que a gente conversou ontem à noite na igreja, sobre os 5 ministérios. Eu fui para casa remoendo e meditando, e é incrível o que Deus faz, né? Então, para deixar aquilo que a gente aprendeu ontem um pouco mais esclarecido, estou gravando esse vídeo, ok? Sobre os 5 ministérios. Uma coisa que a gente tocou num ponto sobre a dependência um do outro, mas falei sobre os 5 dedos da mão e sobre outras analogias que eu fiz. Só para ficar um pouco mais claro na mente de vocês sobre os 5 ministérios, né? Para quem ficou com alguma dúvida ainda, o apostólico ou o apóstolo é aquele que carrega o fundamento da igreja. Então ele chega num lugar, ele é aquele que vai estar na frente do trabalho. Ele faz o trabalho árduo e pesado primeiramente. Ele é que coloca o fundamento, porque a própria Bíblia diz que a igreja de Cristo, ela está alicerçada sobre o alicerce de apóstolos e de profetas. Mas o apóstolo, ele também depende do profeta. Por isso que esse dedinho aqui apostólico, ele depende do profeta. Ele precisa do profético. Por quê? Porque ele tem um fundamento, ele sabe o que ele vai fazer, porque Deus já deu a visão para ele do que ele tem que fazer. Mas ele precisa de direção, ok? Direção para aquilo que ele vai construir. O profético, uma vez que ele entende o seu chamado e que ele está contribuindo com o apostólico, ele precisa do evangelista, porque não basta querer construir, não basta ter um projeto dado por Deus, não basta ter visão de crescimento ou direção de crescimento, se não tiver quem traga crescimento. E o evangelista, ele traz esse crescimento. O ministério evangelístico traz esse crescimento. O crescimento por crescimento pode ser um inchaço, se não tiver quem cuide. Então haverá muita rotatividade de pessoas dentro da igreja e não haverá quem cuide delas. Então o evangelista, para o trabalho dele ser bem sucedido, para as almas que ele trouxe para dentro da igreja, porque quem ganha as almas não é o evangelista, quem ganha as almas é quem cuida e faz com que elas permaneçam na igreja. Então o evangelista, ele precisa do pastor, para que o pastor venha cuidar daquelas almas que ele trouxe agora para a igreja. O pastor, por sua vez, ele também não termina nele o ministério, porque ele precisa, agora que a igreja está cheia, de alguém que ensine essas pessoas segundo aquilo que a palavra diz. E não tem esse dom de mestre, esse chamado de mestre, ele precisa de um mestre que instrua as pessoas na palavra. Porque o cuidado pastoral, ele desenvolve o amor nas pessoas. Mas o cuidado de mestre, o ministério de mestre, ele desenvolve conhecimento. E conhecimento, o ministério de mestre, ele desenvolve, ele está pautado, ele está baseado na sabedoria que Deus deu. E essa sabedoria, ela vai gerar conhecimento. E esse conhecimento vai gerar temor. E esse temor vai gerar santificação. Vocês entendem que a obra final de Cristo para nós é a nossa santificação, para que possamos ser salvos. Então, esses ministérios dependem um do outro. O apóstolo, que carrega os fundamentos, depende do profético, que dá direção para a construção, que depende do evangelista para dar crescimento, que depende do pastor para desenvolver o cuidado e o amor nas pessoas, que depende do mestre para que essas pessoas venham desenvolver sabedoria. A sabedoria gere conhecimento e o conhecimento gere temor e o temor gere a santificação, que é aquilo que Deus deseja para todos nós. Todos esses ministérios independentes, né, cada um atuando na sua área, todos eles também dependem do apostólico, porque o apostólico é o fundamento. E sem fundamento ninguém constrói nada. Pode até construir, mas a construção ela não permanece firme. Ok?
Eu acho que ficou um pouco mais claro agora. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.